Olá! Nesse vídeo nós verificaremos como criar uma simulação para sistemas dinâmicos utilizando o Cycles, o aplicativo do Scilab. O Cycles, então, é um aplicativo que faz simulação de sistemas dinâmicos na forma modular e ele pode ser acessado aqui em aplicativos, Cycles, e ao carregar esse aplicativo, duas janelas elas serão abertas. Nós teremos aqui o Cycles propriamente dito, que é essa janela toda pontilhadinha, onde eu vou montar o meu diagrama, ok? E aqui nós temos o que a gente chama de navegador de paleta, que é onde eu consigo capturar os elementos para que eu consiga simular esse sistema dinâmico. Eu vou fechar aqui o meu navegador de paleta, inclusive para que todos possam ver, caso isso ocorra no Cycle de vocês, onde eu posso abri-lo novamente. Então, eu venho aqui em ver, navegador de paleta, ele vai abrir minhas opções aqui de blocos que eu tenho para formar essa simulação. Nós hoje vamos focar na simulação de um sistema de segunda ordem submetido a uma perturbação de grau. Então, nós vamos utilizar, aqui eu tenho uma série de categorias para os meus blocos. Eu vou primeiro utilizar a categoria fontes, onde eu consigo aqui selecionar alguns blocos que são comumente usados aí e que vão gerar informações para esse sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o bloco de constante, que eu posso utilizar para informar o valor de um set point para uma malha fechada, por exemplo. Eu tenho aqui um bloco rampa, onde eu posso utilizar para simular a perturbação rampa em um sistema. E aqui o que nós vamos utilizar hoje, a step function ou a perturbação degrau. Basta que você clique e arraste, você consegue levar esse bloquinho aqui para onde você vai montar aí o seu diagrama. Além disso, eu vou utilizar aqui esse bloquinho clock. O bloquinho clock, ele é um ativador de tempo e eu vou precisar dele para fazer o gráfico dessa simulação. Antes disso, antes de submeter o próprio sistema, eu já vou criar uma simulação que consegue fazer um gráfico apenas do comportamento de um degrau. Eu quero ver como é que esse degrau ele vai funcionar. Então, se eu vier aqui em receptores, receptores tem uma série de blocos que nós podemos utilizar para fazer gráficos. E aqui eu vou utilizar o C-Scope, que é um bloquinho que me permite fazer gráficos em 2D. Então, eu vou utilizar ele para gerar um gráfico de uma simulação degrau. Eu vou minimizar aqui a minha paleta e agora nós falamos aqui a ligação entre esses blocos. Esse bloco clock, ele precisa gerar um sinal aqui e ele está justamente ativando a leitura de dados para que eu possa criar esse gráfico, tá? E eu vou ligar aqui esse bloco fonte degrau que está justamente gerando esses dados de uma perturbação degrau para o meu sistema. Então, se eu clicar aqui duas vezes nesse gráficozinho, nesse bloquinho do degrau, então, aqui, se eu clicar duas vezes nesse bloquinho do degrau, nós temos aqui 3 parâmetros que precisam ser definidos: o tempo de passo, o valor inicial e o valor final. O tempo de passo é quando é que eu vou iniciar esse degrau, né? Em que tempo de simulação esse degrau vai ser inserido no sistema. Então, eu vou colocar aqui que ele vai ser inserido no tempo 10 e ele vai ter um valor inicial aí de 0, mais um valor final de 5. Eu posso dar um OK. Se eu tiver qualquer dúvida nesses parâmetros do bloco, eu posso também, clicando com o botão direito, acessar aqui a ajuda, tá? Desse bloco. Eu tenho aqui o meu C-Scope, onde eu tenho uma série de informações. Essa primeira, então, é a escala de cores que eu utilizo, e se eu tiver fazendo diferentes curvas, ele vai respeitar sempre essa ordem de escala de cores, tá? Aqui a numeração da minha janela, que eu tô colocando ela como automática, e a posição dessa janela também. O tamanho
dessa janela que o gráfico vai estar, eu também vou deixar automático. E o que nós modificaremos nesse caso aqui vai ser o meu Y mínimo, que são, aqui na verdade são os eixos de Y no meu sistema. Eu não tenho a necessidade de ter valores negativos, então eu vou deixar o mínimo em 0 e o máximo em 15. E o refresh é o período de atualização dessa janela gráfica. Se esse refresh ele for menor do que o período total de simulação, o meu gráfico ele fica sempre atualizando a cada intervalo de tempo. Esse intervalo ele é definido pelo refresh. Então, se eu simulo um sistema de 0 a 100, mas eu tenho um refresh de 30, o que vai aparecer na minha tela ao final da simulação são os últimos 30 instantes. Se vocês ficarem com a tela gráfica visualizando essa tela gráfica, vocês vão ver que de 30 em 30 ele vai atualizando aqueles dados e ele elimina os dados anteriores. Então, pra gente aqui, é muito importante que esse refresh ele esteja igual ou maior do que o tempo de simulação. Nós vamos manter em 30, que nós vamos simular 30, e aqui eu tenho, então, o tempo de inicialização, que é o período, e quando é que eu vou iniciar aí a coleta de dados, tá? Eu vou deixar da maneira que está, e nós vamos dar um OK aqui. Para simular essa resposta, antes disso eu preciso vir aqui configurar o meu tempo final de integração. Notem que aqui ele tá em 30 já, né, que é 3 vezes 10 elevado a 1. E eu posso, inclusive, escolher métodos para resolver, dependendo do que eu vou resolver. Nós não vamos modificar nada aqui nesse sistema, nesse momento, tá? O 30 é o suficiente. Se eu vier aqui no iniciar, eu vou, então, simular o meu gráfico. E esse gráfico tá, então, aqui uma resposta degrau no meu sistema. Eu vou colocar aqui, só para a gente conseguir visualizar melhor, no lugar de um Y mínimo em 0, eu vou colocar esse Y mínimo em menos 5, só para retirar aquela curva de cima do eixo do X, tá? Aí. Eu tenho aqui, então, a resposta degrau do meu sistema. Isso é uma perturbação degrau. Nós agora vamos submeter um sistema de segunda ordem a essa perturbação. Então, na verdade, eu vou criar aqui uma função de transferência que vai receber essa perturbação e nós vamos criar um gráfico nesse sistema, ok? Para isso, eu vou utilizar aqui um bloquinho que chama CLR, que é de sistemas em tempo contínuo, aqui com a minha função de transferência, tá? Eu poderia também simular isso como espaço de estados, eu poderia simular aí como um modelo de derivadas. Nós aqui para controle utilizaremos a função de transferência. Então, eu vou colocar aqui a minha função de transferência. A minha função vai ser uma função que tem um numerador igual a 5. E no denominador, eu tenho um 2 vezes S quadrado. Aqui. 2 vezes S quadrado, mais 3 vezes S. Não se esqueçam do asterisco na multiplicação, mais 6. Essa é a minha função. Vocês notem que o bloquinho, ele aparece essa função. Aqui a gente pode aumentar o tamanho dele para visualizar melhor. E isso é muito importante para que a gente consiga ver se digitou alguma coisa errada ou não, tá? Eu vou ligar aqui. A ligação, ela é sempre feita. Eu coloco o cursor em cima da saída. Ela fica com esse quadradinho verde. Eu clico, seguro e ligo até onde eu quero. Chegou lá, ficou verdinho, eu solto. A ligação foi feita, tá? Aqui nós vamos simular novamente. Essa é a resposta do sistema submetida àquela perturbação degrau. Eu não tenho mais o degrau nesse gráfico, ok? Isso aqui eu posso, inclusive, colocar o seguinte. Se eu clicar 2 vezes, vai aparecer essa caixinha de texto. Esse vai ser o meu U de S, certo? Essa aqui é a minha função y de S dividido por U de S, certo? E aqui, o que sai nessa linha seria o meu y de S. Ah, eu quero não só fazer
esse gráfico, eu quero fazer um gráfico que também tenha tanto a minha perturbação de grau, quanto a resposta do sistema a ela, tudo no mesmo gráfico, tá? Então, nós vamos fazer isso a partir do meu navegador de paleta aqui. Nós vamos utilizar, eu tenho aqui nos blocos recentemente usados, tá? Mas vocês podem procurar aí também. Eu tenho aqui em receptores, eu tenho a questão dos gráficos, vou passar rapidinho para vocês verem algumas coisas. As descontinuidades, onde eu consigo colocar saturações ou estereses no meu sistema. Os sistemas em tempos discretos, que eu tenho as mesmas funções, bem parecidas com os sistemas de tempo contínuo, tá? Inclusive, aqui nós temos um controlador PID que nós utilizaremos bastante na nossa disciplina. Nós temos aqui tabelas de busca, tratamentos de eventos, onde eu tenho aquele clock, tá? O clock C, que é justamente, ele aciona ali aquele bloquinho de gráfico. Nós temos operações matemáticas, o somatório, que pode ser usado para representar os nossos pontos de soma dos diagramas de blocos, por exemplo. Nós temos aí raiz quadrada, seno e outras funções também, ok? Eu tenho ainda matrizes, algumas funções que eu posso trabalhar com matrizes. Eu tenho aqui a parte elétrica, onde a gente tem diodos e capacitores e outros elementos comuns a sistemas elétricos. Aqui eu tenho sistemas que tratam sobre números inteiros, ok? Aqui sobre portas e subportas. Detecção de cruzamento no zero, tá? Nós temos ainda algumas coisas sobre roteamento e processamento de sinais. Nós temos aqui números implícitos ou explícitos, onde eu consigo atribuir valores, tá, a um determinado padrão. A minha anotação, que é esse mesmo que eu cliquei 2 vezes com a setinha e eu consigo abrir esse bloco já, ok? Nós temos os receptores que falam principalmente da parte gráfica, tá? E aí eu tenho gráficos 3D, gráficos com mais de uma curva, certo? Eu tenho aqui, então, os geradores de sinal, a parte termoelétrica, alguns blocos de demonstração e alguns blocos definidos pelo usuário. Aqui eu vou utilizar esse bloquinho, que ele chama MUX, tá? Esse bloquinho aqui, eu consigo criar com 2 correntes diferentes informações que vão ser unidas como uma planilha, tá? Onde eu tenho, por exemplo, informações diferentes que são unidas numa matriz e eu consigo criar blocos para que eu possa fazer gráficos com 2 curvas, por exemplo, tá? Então, aqui eu quero, no mesmo gráfico, fazer a minha curva de Y e quero também fazer essa curva aqui do U, tá? Que é essa informação. Então, eu vou chegar com essa setinha aqui, com essa informação até essa setinha. Isso pode ser feito de maneira mais fácil, vindo aqui do final até o início. Como é que eu faço isso? Clico, certo? E começo a arrastar. Quero mudar de direção, basta você soltar o cursor e mudar de direção, tá? Quer mudar de direção de novo? Clica, vai para a direção que você quer e, por fim, clica de novo e vai com o cursor para a direção que você quer. Notem que a curva ficou verde na hora que eu cheguei nela, e aí significa que essa informação foi repassada, tá? E que essa curva aqui, ela foi ligada aqui nessa curva, ok? E eu ligo aqui, então, a entrada do meu gráfico na saída desse MUX, que está agora recebendo 2 informações. Então, esse gráfico terá 2 curvas, uma curva de U e uma curva de Y. Se a gente executar isso, aqui tá meu gráfico, tá? Onde eu tenho um Y, tá? Em verde aqui, e eu tenho degrau U em preto, certo? Muitas vezes, nós não conseguimos fazer esse gráfico no mesmo, na mesma janela, porque eu tenho aí informações muito discrepantes em termos de valores. Então, o ideal era que eu tivesse 2 janelas, tá? Aqui,
eu vou utilizar, então, um outro bloquinho. Vamos lá em fontes, desculpa, receptores, tá? E eu tenho aqui o CM Scope. O CM são para múltiplas entradas. Então, quando eu coloco ele, eu consigo fazer 2 gráficos, mas não na mesma janelinha, tá? É 2 curvas na mesma janelinha. Eu vou criar 2 gráficos, um em cima do outro, tá? Em paralelo ali, com essas informações. Então, aqui, eu vou colocar uma informação aqui, e o gráfico inferior da minha janela é a informação Y, e eu vou levar essa aqui para minha informação U. Notem que cheguei aqui, ficou verde, basta eu clicar, tá? Depois é possível aí ajustar essas linhas. O CM Scope, quando eu abro aqui, ele coloca aqui o número de portas. Se eu quisesse aumentar e fazer mais gráficos, basta eu vir aqui e colocar mais um, tá? E aí, notem que todas as informações aqui, elas são sempre duplas, porque eu tenho 2 gráficos, ok? Aqui, então, no meu vetor, eu vou colocar -5 e -5, ou seja, todos os 2 eixos, eles vão iniciar ali no -5. E o máximo, eu vou colocar aqui 10 e aqui 15, só pra gente ver e conseguir diferenciar os dois. O meu período aqui, o refresh, ele continua em 30, ok? E o restante nós não vamos modificar. Dá um ok. Quando eu simular esse gráfico, notem aqui, ele tem 2 gráficos na mesma janela, mas não utilizando os mesmos eixos, ok? Aqui, então, é a resposta Y para esse sistema que teve essa perturbação, certo? E se eu tivesse um sistema em que eu tenho não apenas uma entrada 1, mas eu tenho também uma perturbação, que eu vou chamar aí de D, tá? E essa perturbação, ela vai ser também uma perturbação degrau. Então, eu vou colocar aqui um outro bloquinho desse. Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele também copia aqui, tá? Só que aqui eu vou ter S mais 3, tá? E isso é muito comum, tá? São sistemas que eu tenho múltiplas entradas. Então, o Y agora, ele não é só essa função de transferência, ele é um somatório de 2 funções de transferência que ponderam cada uma dessas variáveis. Aqui, então, é a minha variável perturbação, e essa seria a minha função de transferência de Y sobre D, tá? Então, o que é o Y mesmo, nesse caso, deixa eu arrastar esses bloquinhos um pouquinho pra frente, que nós vamos precisar de um pouquinho mais de espaço aqui, tá? O meu Y é o somatório do que sai aqui com o que sai aqui. Então, nós vamos precisar utilizar aquele somatório aqui, ó. Vou usar esse Big Sum, tá? Com esse bloco, eu consigo fazer modificações aqui, por exemplo, no sinal. Se eu coloco um negativo aqui, notem que muda aqui. O que entra aqui fica negativo, o que entra aqui fica positivo, tá? Então, a gente consegue fazer isso. No meu caso, o que eu tô escrevendo é isso, tá? O que eu quero informar é que o que tá saindo aqui, vamos fazer o seguinte, aqui eu vou chamar essa função y sobre d, eu chamo de G2, essa função y sobre u eu vou chamar de G1. Então, aqui o que tá saindo é o d G2, e aqui é o U vezes o G1. Então, aqui, o que sai aqui e que é o que vai chegar aqui nesse bloquinho, né, para eu fazer, é o Y, que matematicamente vai ser o quê? G1, o de S, mais G2, D,
S. Vou colocar uma multiplicação aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Aí, ok? Isso é o que tá chegando aqui. Ah, mas eu queria também fazer o gráfico aqui da perturbação, tá? E a gente ainda não definiu qual será essa perturbação. Então, essa perturbação, a outra eu tô dando em 10, tá? A perturbação na minha variável de entrada, a modificação. Então, essa daqui eu vou fazer com que ela ocorra no tempo 20. Lembra que pra gente é muito importante que eu faça as perturbações, né, em momentos separados, porque aí eu consigo visualizar qual é o efeito de cada uma delas, ok? Eu vou começar com essa no 2 e vou finalizar com ela no 6. Então, a amplitude desse degrau, ela é 4. E aqui eu preciso aumentar uma entrada, porque eu quero mais um gráfico, tá? Então, eu coloquei um aqui. Aqui, vou colocar outro menos 5. E aqui, eu vou colocar 20. Além disso, aqui no refresh, mais um 30. Então, notem que são trios, porque eu tenho 3 curvas, 3 gráficos sendo feito, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos descer isso aqui um pouquinho. Assim como essa curvinha aqui, essa retazinha aqui. E essa daqui, eu vou ligar ela aqui. Ela tá fazendo a interpretação desse sinal. Antes de dar esse degrauzinho aqui, vamos deixar valor final e inicial iguais, tá? Isso significa que eu não tô fazendo nenhuma modificação, ok? E esse gráfico pode ser um gráfico padrão, tá? Esse diagrama é um diagrama padrão para vocês fazerem diversas perturbações. Basta deixar valor inicial e final das perturbações que eu não quero modificar naquele momento iguais e modificar apenas uma, tá? Então, aqui eu estou fazendo um D igual a 2, certo? E eu tô modificando ele, ok? Vamos lá para os nossos gráficos, notem, são 3 gráficos. Eu passo eles de 0 para 5 no instante 10, tá? Então, aqui eu tenho uma estabilização do meu sistema. A resposta mesmo dessa perturbação, ela é do 10 em diante, tá? Isso aqui é só porque o meu sistema ainda não estava estável. E aqui eu tenho um D que tá sendo mantido aí constante sempre no valor de 2. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos passar isso aqui, ficar sempre no 5, os dois, inicial e final, e eu vou aplicar um degrau aqui nesse D. Certo? Aqui, então, eu alcancei o estado estacionário, que era equivalente, então, a esse 2 e esse 5, tá? Ele estava saindo do 0, ele alcançou o estado estacionário aqui, e a gente pode clicar aqui e ver um estado estacionário de 5.167, tá? Após o degrau, ele passa para um 7.171, certo? Agora, eu vou aplicar o degrau nos dois em instantes de tempo diferentes. Então, eu vou partir do 0 para o 5, no instante 10, e depois eu vou partir do 2 para o 6, no instante 20, para a gente verificar qual é a diferença do comportamento. Então, notem que aqui, esse foi proveniente desse degrau, ele estabiliza, e onde é que ele estabiliza? No 5.157, e depois eu tenho esse degrau aqui de amplitude 4, que ele estabiliza no 7.168, mais ou menos, tá? Aqui talvez a gente tivesse que deixar um pouquinho mais para verificar se ele já estabilizou. Mas notem que essa é efeito desse degrau e essa é efeito desse degrau, certo? Bem, esse é um diagrama básico, tá? Para simulação de sistemas com múltiplas entradas. E ele pode ser utilizado aí em todos os trabalhos que vocês vão desenvolver durante o curso, ok? Obrigada e bons estudos!